Teste de som, Benê Barbosa. Olá, internauta, seja muito bem-vindo sempre à Jovem Pan, mais uma edição de Dois Lados da Moeda. E hoje o nosso assunto é um assunto muito polêmico, um assunto que rende muita discussão. Aqui no Brasil teve até referendo. E, claro, o nosso gancho, o ataque do último fim de semana nos Estados Unidos, quando um homem armado fez reféns em uma boate de Orlando. E para fazer esse debate importante aqui na Jovem Pan, aliás, nós contamos sempre com a sua participação, as suas perguntas, vá mandando as suas perguntas aqui pelo Facebook mesmo. Aqui ao meu lado esquerdo, o Benê Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil, autor do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Muito obrigado, boa tarde, obrigado pela sua gentileza. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade. Um grande abraço para todos. E aqui ao meu lado direito, o Martim Almeida Sampaio, advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Doutor, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Benê, boa tarde a vocês de casa que estão nos vendo, nos seguindo, nos escutando. E obrigado por essa oportunidade de poder debater com uma pessoa de tão alto nível, tão alto gabarito que é o Benê. Benê, eu começo perguntando, depois de mais um caso de violência nos Estados Unidos, mas a gente sempre pode puxar esse debate aqui para o Brasil também. Eu começo perguntando, sempre que acontece um caso como esse, volta a se debater, deve proibir arma, não deve proibir, tem também a questão de fronteiras, que as armas entram de forma ilegal. Às vezes a gente tem crimes aqui em São Paulo que o sujeito está com um fuzil do exército, aquela coisa toda. Esse debate não tem fim? Parece que não, né? Parece que não. E o grande problema, muitas vezes, é que ele fica com foco completamente errado, né? O que é muito comum, né? Então, por exemplo, nessa questão da boate de Orlando, esse terrorista, né? Não é um caso de violência, ele é um terrorista, né? Ele utilizou uma arma de fogo para esse ataque. Então a culpa é da arma de fogo que foi utilizada, né? Então eu costumo brincar, se fosse um carro-bomba, então vamos falar em restringir a utilização de carro. Então o que a gente realmente precisa é aprofundar, né, nos motivos reais desses casos acontecerem, né, e não no fato de um objeto ou outro objeto ter sido usado para esse fim. Doutor. Olha, eu acho que esse caso aí é mais um paradigma que nós temos. A gente enxerga nisso, a comunidade de direitos humanos enxerga nisso o seguinte, de fato, ele é um terrorista, não há dúvida quanto a isso, Benesse está correto, tem sido classificado pelo governo norte-americano como um terrorista interno, um ato de terrorismo interno, isso aí vai ser investigado pelas agências de segurança, mas certamente este ou outros eventos poderiam ser evitados ou minimizados se não houvesse uma circulação tão grande de armas pelo mundo. Evidentemente que esse caso, esse que nós estamos falando, aquela pessoa tomou uma motivação ideológica. Ele o faria com ou sem armas, restringindo. Mas aí a gente tem que olhar um pouco mais o grande público e vendo o seguinte, será que equiparar, e depois a gente vai, evidentemente vai entrar nisso, as taxas onde há mais circulação de armas, se há queda de homicídio, enfim, os estados americanos onde há mais queda, ou mesmo aqui, após o Estatuto de Desarmamento, se houve ou não mais quedas de homicídio, com a circulação ou não de armas, também o direito à vida, outras coisas. Mas eu concordo, a início a gente está de acordo, aí, Benê. Por enquanto estamos concordando. Não, ótimo. Eu vou colocar já uma primeira questão de um ouvinte aqui, o Márcio Antônio Souza. No Brasil são 60 mil homicídios por arma de fogo por ano. Isso dá uma média de 3 assassinatos igual a esse de Orlando por dia. Por que vocês da imprensa não falam nada sobre isso? Já está provado que o desarmamento e dificultar o acesso a armas de fogo só tende a piorar os homicídios por arma de fogo. Então já começo perguntando, proibir ou não proibir? Claro que pela sua postura você tem uma posição de liberar as armas, é isso, Benê? Eu não vou dizer de liberar as armas, porque muitas vezes quando é dito assim, fica parecendo que a gente prega aí que vai distribuir armamento ou todo mundo vai andar armado, e não é absolutamente nem próximo disso, né? O que a gente tem, e que o internauta aí perguntou, faz muito sentido, só uma correção, né? Não são 60 mil homicídios com armas de fogo, são 60 mil homicídios de uma forma geral, né? 70% deles com
a utilização de armas de fogo no Brasil. Né? Um número que é absolutamente assustador, né? Completamente inaceitável, né? E que a gente percebe, a gente vê muito claramente que desde a introdução, desde a aprovação do Estatuto do Desarmamento no Brasil em 2003, né, a gente não teve melhora nenhuma com isso. Né? O estatuto que chegou com a proposta de melhorar a fiscalização, melhorar o controle, né, e reduzir a criminalidade violenta, não passou nem perto disso. Né? Ele é muito eficaz se você, hoje ou amanhã, resolver que você quer ter uma arma, você precisa de uma arma na sua casa, você vai encontrar uma dificuldade enorme, muitas vezes impossível de suplantar, principalmente para aquelas pessoas que são mais pobres e que estão fora dos grandes centros urbanos, o que é pior ainda, o que é mais grave ainda. Então, o Estatuto do Desarmamento para o Brasil não trouxe qualquer tipo de benefício. Doutor. Olha, eu concordo parcialmente, eu acho que a gente tem que analisar a coisa um pouco diferente. Em primeiro lugar, é o seguinte, a gente tem que analisar, sob o ponto de vista das causas estruturantes da violência, quais são elas. Se a gente chegar e fizer essa análise, a gente vai descobrir o seguinte, que no Brasil há uma grande concentração de renda. Até mesmo um insuspeito, Marc Piquet, que é um pensador francês, economista francês, ele fala: o Brasil, pelos dados oficiais que começaram a ser liberados a partir de 2014, o Brasil é o país que mais concentra renda no mundo. A concentração de renda tem um efeito colateral, que é a criação de pessoas, de bolsões de pessoas, e muitas delas, que nunca chegarão ao mercado formal de trabalho. Ora, eles nunca vão ter emprego, não terão educação e acabam sendo excluídos da sociedade. Esse é um caminho para a marginalidade. Isso que se caminha para a marginalidade. O que a gente tem que combater, a causa estruturante dessa violência, é a renda. A gente tem que atacar a questão da renda. Outra coisa completamente distinta e diferente diz respeito ao armamento. O armamento, eu acho, sim, tem que ser reduzido. O fato, o Estatuto de Desarmamento não vai reduzir a criminalidade. Isso não existe como fazer se simplesmente restringir as armas. Você vai restringir e vai combater a criminalidade reduzindo a questão da concentração de renda e dando escola para as crianças, por exemplo, entre outras medidas, saúde, escola, educação, aqueles direitos básicos e fundamentais que constam da Constituição Federal. Eu acho que você tirar de circulação as armas para pessoas como eu, que não sei atirar, não tenho nem a menor ideia de tirar e não vou saber me defender, eu compro uma arma e não vou saber fazer, ela vai ser tomada pelo bandido, vai cair em circulação na mão dos bandidos. Então é isso que eu acho que o Estatuto do Desarmamento se propôs, entre outras coisas, e eu acho que mais ou menos acabou cumprindo. Mas combater a criminalidade, nunca ele vai combater, não é essa forma de combater a criminalidade, nem redução de índices. Eu só discordo na questão econômica, de concentração de renda, e eu acho que a gente tem um exemplo muito bom no Brasil, né, que contesta essa vertente, que é uma vertente surgida da década de 60, 70, de que a concentração de renda ou o excesso de concentração de renda na mão de poucos, com bolsões de pobreza, acaba trazendo a criminalidade. Primeiro que eu acho essa ideia um tanto quanto preconceituosa, né? Como se o pobre estivesse mais disposto a cometer crimes, né? Simplesmente pelo fato de ser pobre. E nós temos no Brasil uma região, que é o Nordeste, que foi a região que nos últimos anos mais se desenvolveu economicamente, que houve uma melhora na distribuição de renda, e a gente não vai discutir se isso é graças a bolsas e assistencialismo, etc., mas, de fato, realmente aconteceu. Também é a região no Brasil onde há o menor número de armas legalizadas, isso dados da própria Polícia Federal, e foi exatamente na região onde a criminalidade, principalmente a criminalidade violenta, os homicídios, explodiram no Brasil. Né? Então, todos esses caminhos, óbvio, precisam ser discutidos. Agora, você simplesmente dizer, não, a pobreza traz criminalidade, eu continuo vendo com um enorme preconceito. Não se trata de preconceito, não é enfrentar a realidade, que é o seguinte, onde você tem concentração de renda e você não tem acesso ao mercado de trabalho, você cria uma classe social que Marx, em 1848, denominou o lupenproletariado, pessoas essas que nunca vão enfrentar o mercado de trabalho formal, que por gerações estão vivendo a rua, que não têm alternativas, e aí acabam tendo um contato muito próximo com a criminalidade. Isso é uma causa estruturante. O que não quer dizer, por exemplo, que pessoas advindas da classe média e outras classes sociais possam delinquir. Esse é o outro caminho. Mas, certamente, você aliar causas estruturantes da miséria, e eu falo miséria endêmica, que é o caso do Brasil, onde você tem 120 mil pessoas que dominam mais de 80% da renda nacional, e outras 20% que são a classe média dominam os outros 20%, e 200 milhões de pessoas que vivem consideradas classe média que ganham mais de R$1.000 por mês. Então, outras pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, é claro que você vai ter bolsões de pessoas que não têm alternativas. Não é ser preconceituoso, não é dizer a pessoa é pobre, ela vai caminhar para a criminalidade. Isso seria ir contra tudo que eu acredito na minha vida e tudo que eu lutei desde garoto na minha vida. Agora,
entender que a miséria é um fator estruturante componente da violência, isso sim, não tenho a menor dúvida disso aí. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. A pessoa que não tem oportunidade de estudar, não tem oportunidade de frequentar boas escolas públicas, eu digo que antigamente, no meu tempo, ir para a escola pública era um sinônimo de você poder ter uma boa carreira. Você pode perguntar, não sei a sua idade, mas eu posso dizer pela minha idade, pela minha faixa etária, todo mundo sabe disso. Agora, se você está afastado do mercado formal de trabalho, está afastado do mercado da educação, saúde, lógico que você vai delinquir. Os índices de delinquência nos bairros periféricos de São Paulo são maiores que aqui no centro. Discordo mais uma vez, né? Primeiro que utilizar Marx, né, já é algo absolutamente complicado, né? Mas não vou entrar nessa discussão, até porque eu acho que nossa discussão aqui não seria, ou não deveria ser, ideológica, mas sim a gente se concentrar na questão do desarmamento e das armas de fogo, né? Mas continuo dizendo, né, o que você vai ter nesses bolsões é uma porcentagem muito semelhante de pessoas que escolhem delinquir, que escolhem o caminho da criminalidade, muito semelhante aos bairros mais ricos, mais abastados. A diferença é que quem está nesses bairros mais ricos, ele vai usar o seu cabedal de conhecimento, o seu instrumentário para o tipo de crime que ele vai escolher. Ele não vai colocar um fuzil no ombro e sair desfilando pelo condomínio para tomar a boca de fumo da outra pessoa. Não, ele vai fazer gestão fraudulenta, ele vai fazer corrupção ativa, corrupção passiva, né? Ou seja, ele vai cometer uma série de crimes de acordo com aquela posição social que ele se encontra. Agora, em bairros mais pobres, com uma concentração muito maior, essa pouca porcentagem que escolhe cometer o crime, comete crimes violentos, e aí aparece no noticiário, aparece na televisão, mostrando uma falsa ideia que há mais criminosos nessas regiões. Tem aqui a pergunta do Fábio Rodrigues, que eu já passo para o Dr. Martim, depois o Benê fica à vontade para comentar, e, aliás, é a opinião de muitos ouvintes aqui. Eu quero uma arma para me defender. As pessoas pensam o seguinte, já que o poder público, a segurança pública, ninguém consegue combater os bandidos, então eu quero uma arma para me defender. O que o senhor pensa sobre isso? Como é que o senhor rebate isso? Eu rebato dizendo o seguinte, qual é o nome do... É o Fábio Rodrigues. Fábio e tem Rodrigues. Outros ouvintes também que vão nessa mesma linha. Eu compreendo isso, eu compreendo, mas eu acho que você deve guardar seu dinheiro e gastar seu dinheiro, investir seu dinheiro em coisas melhores do que uma arma. E você deve forçar, através de uma ação política, organizada, que a segurança pública funcione efetivamente. Se hoje nós temos uma polícia militar do Estado de São Paulo, que é uma polícia altamente preparada, ninguém tem dúvida disso, você pode ter críticas à polícia, mas não diga que são incompetentes, não são. É altamente treinada, é altamente preparada. Elas são mortas por marginais. Se essas pessoas que são profissionais vivem o confronto, atiram todo dia, são treinados e vivem, e muitas vezes, se você digitar agora no Google, policiais mortos quando não estão em serviço, vai aparecer milhares de referências, ou seja, pessoas preparadas que reajam a um assalto, que sabem usar arma. Agora, que treinam isso, que são preparados, que têm a frieza, mais do que preparação, têm a frieza suficiente para saber o momento certo. Esta mesma polícia aconselha você, não tenha arma. Essa mesma polícia de São Paulo, qualquer autoridade policial com responsabilidade vai dizer a você, não use arma que você não sabe usar. A gente não sabe usar, então você vai fornecer para aquele criminoso uma arma e vai colocar, sobretudo, ainda que você não faça isso, sobretudo você vai colocar em risco sua vida, que é um bem muito precioso. Então, em qualquer polícia do mundo, a primeira orientação em qualquer manual é não reaja a assalto, não faça isso. Agora, quanto à sensação de insegurança, eu concordo com todas essas pessoas. Nós todos temos. Eu tenho a sensação de insegurança. Eu acho que a gente tem que exigir do poder público medidas para combater a violência, medidas para melhorar o policiamento, enfim, para aplicar melhor nossos impostos. Nossos impostos são mal aplicados, a administração pública aplica muito mal, os tributos são recolhidos, e acaba, através da corrupção, do desperdício, enfim, das inúmeras variantes que compõem a administração pública. Mas o fato é que a gente tem que ter uma ação política no sentido de exigir dos administradores da coisa pública uma probidade e eficiência para melhorar. Bom, vamos lá. Primeiramente, essa ideia de que a polícia de São Paulo, ou qualquer polícia brasileira, é altamente capacitada na utilização de armas de fogo, não é verdadeira. Bom, aí fica por sua conta. Por minha conta não, isso aí eu tenho, né? Nós temos uma deficiência gigantesca no treinamento com armas de fogo na polícia, não só de São Paulo. A polícia de São Paulo ainda é a menos grave, mas nós temos aí estados onde um policial é treinado com 50 tiros. No momento que ele se forma, ele nunca mais atira, né? Segundo, você tem policiais que morrem ao tentar reagir ou ao reagir? Tem policiais. Mas há uma leva gigantesca, milhares de policiais que escapam todos os anos de morrer porque estavam armados, reagiram e saíram ilesos. O problema é que isso não vira notícia. E aí fica parecendo que a arma nunca serve
para a defesa. Né? Terceiro ponto, essa ideia do não reação é uma ideia completamente falaciosa e perigosa. Por quê? Por quê? Eu explico. Pelo seguinte, quando eu digo para você, eu, Estado, digo, olha, não reaja, porque senão você vai morrer. O que eu estou fazendo não é defender você. O que eu estou fazendo é justificando o bandido. O que eu estou dizendo na cabeça do bandido é o seguinte, pô, se o próprio policial, se o próprio delegado, se o próprio secretário de Segurança Pública disse que você não pode reagir, como assim você reagiu para mim? Pum, eu te mato. Como aconteceu há pouco tempo atrás na Bahia, onde um marinheiro foi assassinado a facadas, e o criminoso, ao ser preso, primeira coisa que ele disse foi: todo mundo sabe que não se deve reagir. Ele reagiu, matei mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse então, discurso. Sua recomendação é reagir? De forma nenhuma, eu disse isso. Não, estou perguntando. Ah, ok. Eu estou falando. A minha recomendação, a recomendação que eu sempre digo, é analisar a situação Mas... e fazer o que for necessário naquele momento que você acredita que é a melhor forma de sair vivo naquela situação. Sim, Às vezes é entregar o seu relógio, é entregar o seu carro, às vezes pode não ser, porque você pode, com isso, não garantir que você vai escapar vivo. A verdade é essa. Em última instância, se eu quero uma arma, eu tenho treinamento para isso, eu tenho capacidade psicológica para isso, que são quesitos adotados pela lei hoje. Você é obrigado. Só vai conseguir comprar uma arma de fogo quem comprovar efetivamente que sabe utilizar aquela arma de fogo. Mesmo que, e não é verdade, mesmo que com isso eu trouxesse mais risco para mim, ninguém tem nada a ver com isso. Muito menos o Estado, que é absolutamente incompetente para defender qualquer um de nós. Aliás, não existe Estado no mundo que seja capaz de defender 24 horas por dia um cidadão. Mas, Benê, doutora, tem muitas perguntas aqui. Por exemplo, o Marcos Guilherme fala sobre as fronteiras, né, que as armas entram pelas fronteiras e as armas acabam abastecendo não só os bandidos, mas também muita gente que quer se defender e não tem capacidade de fazer um curso. Enfim, essas pessoas conseguem armas, não é, doutor? Fique à vontade para esse debate hoje nós temos um gravíssimo problema de circulação de armas ilegais no país, né? E não é só no Brasil, né? Não é só no Brasil, você tem isso em todos os países da América do Sul, praticamente na América Latina inteira, Estados Unidos, México, e praticamente todos os outros países, né? Por quê? Porque o criminoso ele vai procurar uma forma e ele vai conseguir uma forma de se armar, né? E não precisa ser necessariamente com armas de fogo, mas ele consegue. É contrabando, é desvio, é fabricação. Agora fecharam, a semana retrasada, fecharam uma fábrica de submetralhadoras em Belo Horizonte, tá? Que estavam sendo fabricadas e vendidas aos criminosos, né? Tem uma cena de um rapaz roubando um celular dentro da estação de trem usando uma submetralhadora, para você ver como está a circulação ilegal. Por quê? Porque o foco, como eu disse, continua errado. Né? A polícia, mesmo se empenhando em retirar de circulação essas armas e apreender essas armas, ela está enxugando gelo. Porque ela prende o cidadão aqui, apreende a arma dele, uma semana depois ele está na rua e vai procurar armamento, e vai conseguir armamento, e vai conseguir continuar se abastecendo. Né? Então, no mínimo é injusto, né, que o cidadão não tenha garantido esse direito, que inclusive está na lei, de ter uma arma dentro com capacidade psicológica, como eu disse, com treinamento para a sua defesa. Doutor. Eu acho que é um contrassenso. Se ele diz, não sou eu, que o Estado não tem capacidade para prover nossa segurança, esse Estado vai ter capacidade para testar que eu tenho capacidade psicológica e manuseio de arma, porque eu vou ter que ter o Estado para liberar o uso de arma. Então, mesmo o Estado que não tem capacidade para me defender, é aquele Estado que diz para mim que eu posso usar arma para me defender, que eu tenho condições psicológicas. Isso é uma falácia, eu não acredito nisso. Desculpe, o seu discurso em relação ao Estado, também eu não acredito. É uma visão ideológica, respeito, a gente está numa democracia, essa é a beleza da democracia, a gente não concordar, porém se respeitando, evidentemente, mas é um discurso liberal, é um discurso que leva em conta que o Estado está falido e o Estado não vai fazer nada por nós. Muito popular esse discurso nos Estados Unidos, em alguns rincões dos Estados Unidos, mas eu ainda acredito que o Estado, embora esteja falido, ele é pago por nós, contribuintes, nós temos que ter uma consciência de contribuinte e obrigar que o Estado cumpra a sua obrigação, e assim tem sido. A Noruega, a Escandinávia é um exemplo, a França é um exemplo, a Inglaterra é um exemplo. Tem problemas de criminalidade? Evidentemente que tem, ninguém aqui é poliano ou sonhador. Mas o fato é que nós pagamos nossos tributos, recolhemos uma alta carga tributária, eu, você, Benê, todos nós. Nós temos que obrigar o Estado a gerir essa coisa comum. Agora, eu acho que o Estado, sim, está na Constituição Federal, no artigo 5º, que é dever do Estado, a segurança, e
e zelar pela nossa vida. O direito básico, o direito fundamental, a dignidade humana, a vida. E como que... O Estado é garantidor individualmente da sua segurança? Ele deveria ser. Se não é uma falha dele. É. Se não é uma falha dele. Mas o entendimento do STF quanto a isso não é esse. Não, esse é o seu entendimento, sua interpretação. Não. Está no STF. Não está não. Está na Constituição. Tribunal de Justiça. Bom, vamos discutir no campo do direito, a gente discute. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então vamos discutir a decisão da Organização dos Estados Americanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu estou falando. Não, a gente está discutindo. Não, eu estou falando. Não, a gente está discutindo Constituição. Veja, uma coisa é teoria, doutor. Uma coisa é teoria, outra é a prática do Você cidadão que está morrendo na rua, que está morrendo em casa. Você está correndo da teoria. Você falou da teoria. Não. Eu estou vindo para a prática. Não, você fugiu da teoria. Você falou. Estou vindo para a prática. Você falou do STF, eu quis discutir no plano constitucional, que eu acho que não é aqui o mas eu discuto. Dizendo na prática. Na prática a gente discute, eu estou discutindo. Na prática, os você fugiu da discussão teórica. Não, deixa, por gentileza. Na prática, os tribunais de justiça do Brasil não provêm sentenças favoráveis àqueles que recorrem pedindo ressarcimento. Me diga um caso concreto. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um rapaz assassinado por um egresso, por um fugitivo da Justiça do Rio Grande do Sul, foi assassinado. A esposa dele entrou com ação contra o Estado, pedindo indenização, porque o Estado deveria garantir que ele estava preso. Deixa eu acabar. Isso aí foi negado, dizendo que o Estado não tem obrigação e é incapaz de proteger individualmente cada cidadão brasileiro. Agora fala. Agora eu posso falar. Eu acho que o senhor está desatualizado, não conhece o nosso direito para falar dessa forma. Desculpe, eu acho que o senhor não conhece. Primeiro que não tem caráter vinculante. E mais, vou dizer mais. Há uma jurisprudência muito mais recente, eu acho que ele vai ficar meio enfadonho em falar isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Estado brasileiro a indenizar uma família que um preso se suicidou dentro da penitenciária. Porque é responsabilidade do Estado. É um preso. Não uma vítima. Mas preso. Meu senhor, agora estou eu falando. Porque ele não é um ser humano? Ele não é um ser humano? Para o senhor, um preso não é um ser humano? Não é um ser humano. Então, acho que a gente não tem que discutir. Então, a gente tem que pegar falar o seguinte: a pessoa é presa no Brasil, segundo o Benê, e ela perde a condição de... Seu Rio, até Rio, da pessoa que está presa, está rindo ainda. O senhor está rindo. Não, estou rindo do senhor, não estou rindo da pessoa presa. Gozado, eu não consigo rir do senhor porque eu tenho piedade intelectual de uma pessoa que faz uma afirmação dessa. Não? Eu tenho piedade intelectual sua que não considera um ser humano preso... Não consegue considerar um ser humano uma pessoa presa. Eu não disse isso. Não, diz riu, debochou aí, está rindo. Esperando o senhor acabar de concluir. Não deixa, depois do Benê fala. Vamos lá, doutor. Não deixa concluir, fica aí com riso, com bobagem. Vamos lá, coisa doutor. De criança. Conclua, depois o Benê fala. O que eu quero dizer é o seguinte: existe uma longa tradição no mundo de apoio às pessoas presas, inclusive, que o Estado é garantidor da vida de todo ser humano, todo cidadão. Tanto ele é responsável, que assim está na Constituição Federal. E a Constituição Federal, o Brasil não é um país que acontece isoladamente no panorama internacional. Ele acontece dentro de uma sociedade internacional, tem compromissos internacionais firmados. E os compromissos firmados pelo Brasil na sociedade internacional apontam no sentido da paz social, no sentido do Estado garantir as liberdades individuais e a vida entre elas e a dignidade humana. É isso, resumidamente. Bom, vamos lá, exatamente, por garantir a integridade da vida humana e a vida do cidadão e até do bandido também, eu não disse isso, como o senhor tentou dizer, é que eu defendo a ideia de que todo cidadão com preparo, né, tem que ter o direito, tem que ter a liberdade, mais do que isso, de ter uma arma de fogo para sua defesa, e o Estado não pode negar esse direito, né? Porque a verdade é o seguinte: quando um criminoso meteu o pé na porta da sua casa, não adianta chegar para ele e falar: olha, de acordo com a Constituição, o Estado tem que me proteger, porque ele não vai te proteger. Ponto final. A verdade é essa. Infelizmente é essa. O mal está lá fora. Há pessoas ruins, há pessoas cruéis, prontas para fazer o que quiser com a sua família. Então, aquele cidadão que se acha preparado, que se acha com o direito, com a liberdade de defender sua família, tem que ter esse direito respeitado. É só isso que nós estamos lutando. Curioso, esse discurso nos Estados Unidos é o discurso típico do Partido Republicano. É um discurso considerado de direita, não há problema, a gente está numa democracia, não estou rotulando ninguém aqui. Isso é um problema de consciência individual. E os Estados Unidos, que prega isso, e vários estados norte-americanos pregam isso, sequer reduziram a taxa criminal. Pelo contrário. Qual estado?
Os Estados Unidos hoje têm a maior população carcerária do mundo. Não, estamos falando de criminalidade. Não, o senhor disse, estados não reduziram. Qual estado? Estado Texas, por exemplo. Não reduziu? Não reduziu. Não, ele saiu da década de... Não ele reduziu. saiu, vou dizer dados. Ele saiu da década de 80 de 12 homicídios por 100 mil habitantes, hoje tem 4,8 homicídios, isso não é redução? De quem que são matemática é essa? dados? Texas? Que matemática é essa que tem 2 milhões que não leva em conta, tem 2 milhões de cidadãos presos norte-americanos nas cadeias? 2 milhões de bandidos presos pagando suas penas por 2 milhões, e a população armada. 2 milhões, muito bem. Então, houve redução de criminalidade? Não, eu acho que a tese não funciona. Houve 2 milhões presos? Houve. 2 milhões é a maior população do mundo, houve? Está ótimo isso, eles Tá cometeram ótimo. crimes. Está ótimo. Tá ótimo. Será que a sociedade está bem isso? Se eles cometeram um crime, eles têm que estar presos. Por isso que reduziram o número de estupros, desabou no Brasil, o número de... No Brasil não, nos Estados Unidos, o número de homicídios desabou nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. E, obviamente, a população carcerária subiu porque os bandidos estão sendo presos. Diferente do Brasil, que continua com essa leniência com bandido, nessa visão marxista de que bandido é um coitadinho, uma vítima da sociedade, ou seja, é minha vítima, sua vítima, é vítima do seu pai, da tua mãe, aquele que ele ataca. Né? E a gente continua exatamente por esse discurso que o doutor, isso com todo respeito, com esse discurso marxista de esquerda que o doutor propõe, que a gente chegou Mas até lá aqui eles não com 60 falham nas homicídios. fronteiras também? Falham, lógico que falham. Nenhum país do mundo não falha na fronteira. Até a Inglaterra, que é uma ilha, não consegue impedir 100% das armas entrando ilegalmente. Nós temos a França, que tem uma restrição gigantesca para armamento, para circulação de armamento, onde sequer tivemos essa noite 2 policiais assassinados a facadas, porque o policial lá ele não anda armado fora do serviço dele. Né? E você teve lá o ataque ao Bataclan, com mais de 100 mortos, né? O ataque com terroristas, mais uma vez, muçulmanos, atacando, utilizando fuzis de assalto AK-47 contrabandeados da Bélgica. Né? Então, não existe país que consiga fechar a sua fronteira. Graças a Deus que esse discurso, já que ele rotulou meu discurso de marxista, só posso opor seu discurso de direita. Eu não gostaria de falar isso. É de direita. É conservador. E é um discurso de direita, conservador, cujo ápice foi Adolf Hitler, que resultou na morte de 70 milhões de pessoas. Sim, nas bonzinho era Marx Marx, com 100 milhões de mortos no Brasil. Bonzinho é campo de concentração, foi bom campo de Hitler concentração. não era de direita, doutor, desculpa, era do Partido Socialista Alemão. Não era de direita. Então, Hitler era comunista. Não, ele era de esquerda. Não, era de esquerda? Partido Trabalhista Socialista Alemão. Senhor, tá certo. O senhor precisa aí... Eu acho que eu sugeriria que o senhor estudasse um pouco mais, porque você vai passar vexame ao falar um tipo de coisa desse nível. Beleza. Mas tudo bem. Eu acho que esse discurso de direita, de extrema-direita, que a violência resolve tudo, vamos matar, como de concentração, está superado. Isso foi superado em 1948, primeiro em 1945, com a derrota de pessoas que pensam e políticos que fazem desse gênero. E depois com a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, que foi em 1948, que são a Declaração dos Direitos Humanos de 10 de dezembro, que elevou o homem à questão principal da história. Então, esse discurso taxar marxista aí fazia muito, dava um pouco de pânico na ditadura. Na ditadura, quando tinha pessoas que serviam a ditadura, eram lacaios da ditadura, acusavam os outros, você é comunista, você é isso dava medo. Agora a gente está na democracia. Se eu fosse marxista, eu falaria, não teria o menor medo de falar isso. Mas agora isso aí é taxação, é rótulo bobo. Claro. Isso aí já passou. Isso aí, isso desde a queda do Muro de Berlim, exatamente. Isso assustava. Cuba, Venezuela, isso assustava. Esse é o discurso assustava. São regimes conservadores. Esse é o discurso. Esse é o discurso assustava quando os gorilas, a ditadura estava aí. Aí fazia um sucesso. Criança, não, eu militava naquela época, eu não era criança, eu tenho 57 anos, eu conheço bem. Eu conheço fascista de longe, bateu o olho, eu conheço. É impressionante. Você não me chamou de fascista, doutor? Não, eu estou dizendo que eu conheço. O senhor me chamou de comunista, ué? Qual é o problema de chamar? Eu falei marxista. Não, que marxista? E como é que o senhor chamaria uma pessoa de extrema-direita? O senhor não sabe disso? Eu sei muito bem. A extrema-direita é fascista? É um dos fascistas. Então, nazista, você prefere nazista? É mesmo? É. O senhor está me acusando de nazista? Não, eu estou falando, você falou eu falei, eu dei opções. Se você o senhor está dizendo que eu sou fascista no ar, é isso? O senhor me falou nazista? que eu sou comunista? Não, o senhor está dizendo? Eu estou falando que existem ideologias de extrema-direita. Então tá bom. Tá bom? Então tá bom. Senhores, vamos nos ater à questão das armas, que é o foco do nosso debate. O Paulo Gonçalves diz o seguinte: no mapa da criminalidade brasileira, qual a porcentagem de assassinatos feitos com armas registradas? E qual a porcentagem de assassinatos feitos com armas ilegais? Claro que esse número, não sei, talvez o Benê tenha mais de cabeça do que a gente, mas qual é a comparação que é possível se fazer com isso? A gente já está entrando na reta final do nosso debate aqui, Benê. Infelizmente, não há a coleta de dados da segurança pública brasileira é muito ruim. Né? Ela é muito dispersa,
não há um padronizamento entre todas as secretarias de segurança. Né? Para vocês terem uma ideia, até homicídios são catalogados de formas diferentes. Né? Então você tem lugares aí, Secretaria de Segurança, que está catalogando o homicídio como encontro de cadáver, morte a esclarecer, exatamente para jogar para baixo o número real de homicídios. Então a gente não tem esse dado. O que a gente sabe, obviamente, por entrevistas e conhecer bem o meio, é que o número de armas utilizadas em homicídios, em crimes realmente, de armas registradas é ínfimo, é numericamente desprezível. Né? A maioria, obviamente, são de armas ilegais que estão na mão da criminalidade. Doutor. Eu não tenho esse dado, mas eu acho que eu tendo a concordar com o Benê, que faz bastante sentido o que ele diz. Eu acho que as armas legais são poucas e as armas ilegais são maiores em circulação, não tenho nada a opor. Doutor, 1 minuto para suas considerações finais. Vamos Tá lá? bom, vamos lá. Por favor. Não, obrigado já pela gentileza por estar aqui, obrigado pelo debate. Eu agradeço ao Benê, desculpe se a gente Imagina, se radicalizou isso um pouco, faz parte. a gente se inflama um pouco aí, mas não é isso, não tome nenhuma observação minha como desconsideração. Agradeço a você, Tiago, esse espaço. Eu acho que é importante fazer essa reflexão e essa contribuição para o avanço da sociedade. Esse é um debate atual e deve ser mantido à luz do que foi esses incidentes que acabaram de ocorrer na Flórida, Estados Unidos. Obrigado. Ok, obrigado. Bom, eu agradeço a oportunidade, acho que é muito importante esse tipo de debate. É um debate complexo, com série de fatores, com muitos mitos que foram criados em cima disso durante todos esses anos. Inclusive, foi o que levou a mim e ao Flávio Quintela, né, escrever o livro, Fique à vontade. Né, que é o Mentiram para mim sobre o desarmamento, que traz aí as 9 principais mitos que foram criados sobre a questão. Um livro bastante interessante, com uma linguagem bem simples, exatamente para as pessoas entendam que muitas vezes elas são enganadas, né? E por isso acabam acreditando que o desarmamento é bom para a sociedade. Né? Para encerrar, gostaria de lembrar quem criou o primeiro Estatuto de Desarmamento do mundo, né? Com o catálogo sistemático dos seus proprietários, foi Adolf Hitler. E por isso mesmo eu estou muito longe do nazismo ou do fascismo, porque eu não gosto de Estado se metendo na minha vida. Eu sou responsável por ela mesma. Benê Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil, autor desse livro que ele mostrou aqui, o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, e aqui ao meu lado direito, o Dr. Martim Almeida Sampaio, advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e continue sempre aqui na Jovem Pan. Esta foi mais uma edição de Dois Lados da Moeda. Até a próxima.